Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou com o gestor executivo de relações com investidores da empresa Log, Nicolaus Wagner. Queria agradecer também a Beatriz, que é analista de relações com investidores da Log, por ter possibilitado a entrevista. A gente vai estar abordando em detalhes o modelo de negócio da empresa, né? A Log é uma empresa que atua no setor de galpões logísticos, é a única empresa da Bolsa no setor. Em 2019, ela teve 128 milhões de receita e ela tem atualmente uma ABL entregue própria, né, que é a área bruta locável própria de 894 mil metros quadrados. Nicolaus, obrigado por estar me recebendo aqui. Quais são suas primeiras considerações para quem está assistindo a gente? Bom, primeiramente, agradecer, obrigado aí, Antônio, parabéns pela iniciativa e pelo canal, você tem tudo para fazer bombar e espero poder te ajudar aí nessa empreitada, vamos em frente. Obrigado. Então, Nicolau, vamos começar abordando um pouco o histórico da empresa. Vocês têm um DNA de construção, acho que é legal a gente abordar isso antes do IPO, né? Então, abordar um pouco o histórico antes. Perfeito. A Log Commercial Properties é uma empresa de desenvolvimento de galpões logísticos, então ela é uma desenvolvedora imobiliária, e nasceu em 2008 dentro da MRV, né, construtora de conjuntos habitacionais, entre outras coisas, e veio se desenvolvendo, né, já tem vários anos, 12 anos de mercado, de atuação, e em 2019, em 2018 ela fez o IPO na Bolsa, fez o spin-off da MRV, então se tornou independente, e em 2019 ela fez um follow-on que possibilita aí um plano de crescimento bastante robusto, né? Já tem toda o know-how, toda a experiência, adquiriu um valor enorme da MRV, que é esse DNA de construção, eficiência. A gente vai abordar esses pontos em detalhe, né? Esse DNA, esse plano que vocês têm de 2020 a 2024. Então, show. Perfeito, você quer... Tá. Então, vamos começar falando a característica do mercado de galpões. Eu anotei aqui, o foco da concorrência está no Sudeste. Vocês não, vocês estão espalhados em 29 cidades, 11 estados, né? Verdade. O mercado de galpões tem essa característica mesmo. Ele tem estado muito concentrado na região Sudeste, porque é onde estão as grandes indústrias e a maior parte dos centros consumidores. Mas não é todo, né? Existe, claro, consumo no Brasil inteiro, e a questão é que a Log, por estratégia própria, diferencial, ela decidiu fazer uma estratégia de diversificação geográfica. Isso, é uma diversificação geográfica que até possibilita aí, explorar um mercado que não está sendo, né, concorrido. Então, a gente consegue chegar e fazer um trabalho de explorar um mercado aí que não tem concorrente. Acaba criando um oceano azul, né? Um oceano azul para vocês. Isso, e na verdade isso é muito impulsionado pela própria demanda aí né, a gente vai falar mais tarde nessa conversa, de flight to quality. Se chega numa região onde não existem ativos classe A disponíveis, e pelo fato da Log conseguir fazer a construção com bastante eficiência, né, com esse DNA aí que a gente herdou da MRV, e nossa expertise, a gente consegue produzir ativos que outras companhias que não têm esse expertise não conseguem. Certo. Vamos, então, já que você já tocou nesse ponto, vamos falar das diferenças dos galpões obsoletos para os galpões classe A. Vou até compartilhar a tela dos galpões, né? Aborda as diferenças, né, dos galpões obsoletos para o galpão classe A. Perfeito. Então, o galpão classe A, que é a linha de galpões eficientes e modernos para operação logística, ela tem características que são específicas para esse tipo de negócio, né? Você pensa em galpão e uma ideia generalista, basta uma área grande com uma área grande já compõe um galpão, mas um galpão para logística, tipo classe A, ele tem características que possibilitam você ter eficiência na operação de estocagem, de armazenagem de produtos. Então, ele tem que ter um pé direito alto, toda a área disponível, todo o ABL dele é capaz de receber, então, produtos de estocagem, o piso de resistência de 6 toneladas por metro quadrado, para que você consiga
resistir o peso sem deformar e também que não vai estragar, por exemplo, as empilhadeiras. Isso pode parecer pouca coisa, mas se você tiver um piso que não tem resistência ou irregular, no nosso caso, nivelado a laser, ele pode aumentar o custo de manutenção de uma empilhadeira. Então, são vários quesitos, tem a área de manobra que trazem eficiência na operação logística. Então, não é só o custo do aluguel, não é só exatamente isso. Não adianta você ter um aluguel barato e você precisar de 2 vezes mais funcionários porque o seu caminhão não consegue chegar na doca. Entendi. Ou porque você tem que fazer uma circulação de produtos que não é eficiente, você não consegue empilhar 3 pallets. Então, tudo isso conta para tornar um galpão específico para uma operação logística, e o cliente que é especialista nisso, ele entende, sabe do que ele precisa, e é lógico que ele precisa de poder contar com um galpão com esse tipo de eficiência. Na falta, o que a gente observa, Antônio, é que na falta de galpões de classe A e nessas regiões, você vê empresas de grande porte especializadas sendo sujeitadas a ficar em galpões obsoletos porque não existe essa oferta, e a gente chama essa migração do galpão obsoleto para um galpão de classe A ou de qualidade, né, moderno, a gente chama isso de flight to quality, que é essa expressão em inglês de voo para qualidade. Né? Até importante mencionar que 89,3% do setor é composto de galpões obsoletos, só 10,7% é galpão classe A. Né? Então, isso é uma oferta pequena de galpão classe A. Isso é uma característica do mercado brasileiro, essa deficiência de infraestrutura no Brasil. Isso é uma característica que, em comparação com outros países, até com muito menores em termos de consumo, como o México, a gente consegue perceber que existe uma diferença, existe uma defasagem enorme, e esse movimento flight to quality tende a durar por muitos e muitos anos ainda. Ainda que sejam construídos galpões, esse plano de crescimento da LOG, isso não é algo que preocupa em termos de criar excesso de oferta de galpões. Existe demanda, ela tem que ser, lógico, bem localizada, tem que entender onde é que o mercado está demandando na hora que ele demanda, mas existe sim um projeto inteligente, bem executado, existe demanda sim. Pra você ter uma ideia em números, a estimativa é que o mercado do Brasil tenha mais ou menos 150 milhões de metros quadrados de laje corporativa, de laje de galpões industriais, de lajes industriais, e só em torno de 10, 12% disso é de galpões classe A. Então, isso significa que existe aí um universo enorme de empresas que estão em galpões que não são ideais, e tudo isso motiva aí um crescimento do mercado de desenvolvimento de galpões. Aproveitando que a gente está falando dos galpões, né, os galpões que a LOG faz são modulares. Né? Explica um pouco melhor o que seria um galpão modular para quem está assistindo a gente. Né? Eles são classe A, eles são modulares. Né? O que isso possibilita na operação para vocês? Isso, vou dar até vale a pena dar um passo atrás para entender, porque a estratégia como um todo faz muito sentido. Então, a LOG, para que ela possa estruturar essa estratégia de diversificação geográfica, de estar onde outras empresas, grandes empresas de galpões logísticos não estão, então, acontece, você precisa de entender também o que as empresas precisam. O que eu quero dizer com isso? Você tem grandes empresas em São Paulo que vão absorver uma grande área em São Paulo. Entendi. E você tem grandes empresas, ainda que ela seja grande empresa, que não precisa do mesmo tamanho de área em regiões fora desse eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste. Então, a estratégia de galpão modular combina muito com essa característica do mercado. E é uma estratégia que a LOG usa. Quando a gente, por exemplo, faz um galpão no interior, a gente tem no interior de Minas, a gente tem em outras capitais, a gente tem no Nordeste, a demanda por área pode não ser a mesma em São Paulo, então os galpões são modulares e isso ajuda muito na absorção. É importante essa flexibilidade, né, para os clientes continuarem tendo relacionamentos com vocês. Né? Isso. Então, dentro da estratégia, o que eu estou dizendo? A gente tem galpões classe A,
que são especializados, são, né, dentro do critério para operações logísticas modernas. Certo. A gente tem galpões modulares que atendem demandas desde 1.000 metros até 40 mil metros, ou seja, toda a gama de empresas pode aproveitar dos nossos galpões. Certo. Inclusive, ajuda muito quando, em um momento onde a empresa está expandindo, porque se ela começa com uma área e ela expande, a gente tem mais área naquele imóvel, ela pode crescer a área e pode reduzir. Entendi. Então, um problema de vacância muito comum em outros tipos de galpões é que se um determinado cliente com uma demanda de 40 mil metros decide sair porque ele não está ocupando parte desses 40 mil metros, ele desocupa todos os 40 mil metros. No caso da Log, ele entrega um módulo, ele entrega 2 módulos e ele permanece sendo cliente, e aquela pequena área que foi devolvida acaba sendo ideal para outro cliente que também está reduzindo de 5 mil metros e precisa daqueles mil. Então, isso possibilita também que a nossa vacância tenha esse diferencial, seja tão baixa quanto é hoje. Certo. A estratégia como um todo faz muito sentido e a Log vem cumprindo, vem direcionando aí toda a sua atuação de uma forma bastante consistente, atuando no mercado de um jeito Vocês que faz sentido. Vocês enxergam outras empresas abordando essa estratégia de galpões classe A? Como que vocês enxergam isso? Olha, existem grandes empresas de galpões logísticos no Brasil, mas elas estão realmente focadas no eixo Rio-São Paulo. Não existe não existe um player nacional. Vocês são o único, né? O único player nacional, né? Isso, não existe um player de porte com abrangência nacional, com essa mesma estratégia da Log. Isso também, inclusive, porque a gente consegue gerar bons retornos, e é a hora de falar também do preço de aluguel, porque só é possível desenvolver um imóvel numa região não óbvia se você for muito eficiente na construção, que faça compensar o retorno, porque o preço também do metro quadrado que a gente consegue num aluguel no Nordeste, no Centro-Oeste, ele não necessariamente é o mesmo que a gente conseguiria em São Paulo. Né? Então, você tem um custo menor de terreno, ao mesmo tempo você tem um custo, um preço menor que você consegue pelo aluguel. Então, se você não conseguir desenvolver com uma eficiência grande, aquilo que você gera de receita não é um bom retorno pelo investimento que você tem que fazer. Então, como a Log consegue ser muito eficiente na ponta da construção, ela consegue entrar em um mercado que outras que não são tão eficientes não conseguiriam, porque o investimento perde o sentido. Certo. A gente vai abordar mais essa eficiência ali na parte que a gente vai falar do modelo de negócio, mais do DNA de construção de vocês, né? Continuando assim no mercado de galpões, vamos falar do e-commerce, né? Como que tem afetado o setor, o crescimento do e-commerce, porque o crescimento do e-commerce, as empresas que trabalham com e-commerce diretamente necessitam de espaço de armazenagem 3 vezes mais do que as tradicionais, né? Segundo pesquisas lá dos Estados Unidos feitas. Claro, é verdade. O e-commerce ele não é bem um fenômeno da pandemia, mas ele ganhou muita velocidade, né, em 2020 por causa da pandemia. Mas o e-commerce ele é uma tendência mundial. Só acelerou, né? Acelerou a tendência. Exato. Ele é um fenômeno mundial. Você vê que as pessoas, os mercados mais maduros, Estados Unidos, China, nesse sentido, eles têm um uso o e-commerce representa um percentual muito mais alto das vendas de varejo do que representa no Brasil. No Brasil, na verdade, ele vem engatinhando e com expectativa de crescer, mas realmente num ritmo bem lento, até que a pandemia forçou com que as pessoas passassem a fazer mais pedidos, e a gente acredita que esse crescimento, pelo menos em grande parte, vai ser sustentado, porque é uma mudança de cultura, sabe? Certo. A pessoa precisa aprender a usar, a acreditar, e à medida que ele passa a receber os produtos, aprender o caminho, entender a facilidade, às vezes até preferir, ao invés de ir na loja, fazer compras de produtos que ele nunca pensou que compraria pela internet. Verdade. Então, isso acaba fazendo sentido, e a gente observou isso na prática, né? À medida que as pessoas precisaram exigir mais do e-commerce, tanto que isso refletiu na demanda por novas áreas, né? Isso. Eu acho que é importante comentar também que na operação de e-commerce é necessário ter galpões perto dos centros de consumo, né? E a Log está pronta para tem esses galpões. Então, vocês acabam realmente tendo um incremento de
de demanda dos clientes de vocês, né? Que é um business to business, então as empresas buscam vocês para ter novas áreas de armazenagem, né? Sem dúvida, muito bom. É isso mesmo. Porque se você pensar que o e-commerce ele é determinado pela velocidade da entrega, né? Isso. E a qualidade é quanto tempo que consegue chegar, um centro, no momento pré-pandemia, talvez um grande centro de distribuição em São Paulo fosse suficiente para mandar produtos lá para uma loja no Isso. Nordeste, porque ela Isso. mantém aquilo ali no estoque, etc. Mas no Mas como e-commerce ele não tem. Não tem não, como, porque ele né? vai receber direto na casa dele do centro de distribuição. Então, a gente consegue observar um movimento dessas empresas procurarem espaço de armazenamento mais próximo dos centros urbanos. Entendi. Então, o que isso faz? Isso direciona a demanda para um modelo de negócio da Log. Isso. Que a Log, que de fato está nesses centros urbanos afastados, muitas vezes a única player de galpões classe A que tem nessas regiões. Então, a gente está observando que o e-commerce ele empurra na direção da estratégia de negócio da Log e, né, a gente tem observado isso no nosso business. Tem um outro ponto. Não, pode falar. Pode falar. Tem um outro ponto que a pandemia fez com que também as empresas ficassem um pouco menos agressivas na estratégia de supply chain delas, né, de cadeia de suprimentos, porque o ideal em qualquer cadeia de suprimentos era que você tivesse mais lean, mais magro e menos estoque possível, mas o risco de não conseguir fornecer é muito grande. Então, na hora que a pandemia criou essa ruptura, as empresas passaram a imaginar que talvez um pouco mais de estoque faz mais sentido do que você não conseguir atender clientes. Então, a gente tem visto realmente uma transformação desse landscape aí, desse cenário onde a gente está inserido, no sentido de que o estoque passou a ser mais valorizado, a entrega, esses pontos de distribuições mais deslocados passou a ser mais valorizado. Então, tudo isso nos aumenta aí a confiança no modelo de negócio. A gente vê que isso tem dado bastante elementos para o nosso business case. Legal. Eu só ia comentar que, por exemplo, eu tinha visto no formulário de referência, no Centro-Oeste, o market share de vocês é em torno de 50%, né? Porque não tem muita concorrência lá, né? No Centro-Oeste. No Centro-Oeste. No Centro-Oeste. A gente tem algumas regiões, em algumas regiões, de fato, a gente tem um percentual bastante expressivo do mercado, alguns players locais, mas o que acontece, Antônio, que é muito importante, que nos coloca numa posição muito vantajosa, é que essa estratégia montada de distribuição geográfica, né, diversidade geográfica, de galpões modulares, significa que a gente tem vários clientes, são vários clientes com áreas menores do que os outros players, né? O que significa isso? Vários clientes, vários relacionamentos, e a gente acaba conversando com esses clientes, entendendo onde eles vão mudar. Então, tudo isso ajuda com que a gente direcione também o nosso trabalho de desenvolvimento imobiliário, qualquer próxima região que a gente vai, basta a gente perguntar internamente para os nossos clientes quais são as expectativas, e quando eles têm áreas e demandas, a gente acaba chegando na frente. Então, tudo isso faz muito sentido no todo, né? Então, talvez não teria valor isolado. Então, quando entra um novo player nesse mercado, ele tem talvez um elemento, mas ele não tem o outro. Talvez ele consiga construir barato, é muito difícil conseguir, porque existe toda essa expertise que a gente acumulou, mas talvez ele consiga construir barato, mas ele não tem a carteira de clientes. Entendi. Talvez ele... Então, se você conseguir, como a Log conseguiu, montar esse business tão conciso, com todos esses elementos, que um retroalimenta o outro, é um feito que tem colocado a gente numa posição bastante confortável, né, num momento tão difícil como o da pandemia. A gente consegue ver que as coisas estão realmente bem encaixadas e evoluindo aí para dar gás no nosso plano de crescimento.